Bom, agora há pouco a gente falava sobre a primeira parcela do novo Bolsa Família, começa a ser paga a partir de hoje. O Renato Meirelles vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre o pagamento do Bolsa Família. Conta para a gente, Renato, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Bom Ivan. Bom dia. dia a todos os ouvintes da Band News. Bom, pessoal, vamos lá, né? A primeira questão a ser debatida é por que a mudança de nome? O Bolsa Família volta ao seu nome original, diferente do Auxílio Brasil. Isso pode parecer uma besteira, Barão, mas não é. Porque os dois tipos de benefício, o antigo que voltou a ocorrer e o atual, e o antigo agora do presidente Bolsonaro, Auxílio Auxílio Brasil, né? Brasil, tem diferenças conceituais bastante grandes. Que na prática é a diferença entre o assistencialismo puro e simples e uma política pública de geração de renda e aumento de oportunidades. Eu explico. Na prática, o Auxílio Brasil estava sendo pago, inclusive, a muitas famílias únicas, né? Famílias que só tinham uma pessoa fazendo parte. Funcionava na prática quase como um auxílio-desemprego. O Bolsa Família, desde a sua concepção, exige dos brasileiros que são beneficiários dessa política pública o que nós chamamos de contrapartida. O que é essa contrapartida? É garantir que todas as crianças da família sejam vacinadas e estejam presentes e frequentando a sala de aula. Já muita gente discute, qual é a porta de saída, precisa ensinar a pescar. É o Bolsa Família que na prática garante a educação. Portanto, se alguns dos nossos ouvintes ainda for contra a esse modelo de política pública, entenda que ser contra esse modelo de política pública significa deixar que mais do que 20 milhões de crianças deixem de estar na escola estudando e passem a ter que estar na rua pedindo esmola, por exemplo. Essa é a diferença, né, Renato, de quem defende a caridade e a justiça social, né? Que, embora parecidos, são coisas completamente diferentes, né? Mas você falou da guerra dos nomes. Eu acho muito interessante esse ponto, porque no anúncio pelas redes sociais do governo federal, eles simplesmente escreveram Programa de Transferência de Renda. Eles não colocaram nem Bolsa Família nem Auxílio Brasil. Por quê? Porque ainda não há a mudança oficial e eles não querem usar a marca do antigo governo. Mas no Diário Oficial, aonde está ali publicado, consta ainda como Auxílio Brasil, né? O ministro Wellington Dias assinou a portaria que garante aí o pagamento e coloca ainda a Auxílio Brasil. Não acaba sendo uma discussão tão inócua nesse momento em que você está falando aí da chance em que 20 milhões de crianças podem ficar fora da escola, em que você debate essa questão essa linha bem tênue, né, entre a caridade e a justiça social, a gente ficar discutindo aqui qual é o nome do programa, sendo que no final das contas me pareceu que lá no Twitter do governo federal era o melhor nome, é Programa de Transferência de Renda, né? E é disso que se trata. Sem dúvida nenhuma, é disso que se trata, Ivan. Mas tem um motivo mais prático para ainda não ter aparecido como Bolsa Família de forma oficial, que não é apenas a questão de oficialmente ainda não ter mudado o nome. Tem a ver com um outro aspecto bastante importante. Os beneficiários não querem se confundir. Né? Então, como tem muita gente que ainda recebe com cartão escrito Auxílio Brasil, ou se cadastrou como Auxílio Brasil, poderia haver algum tipo de confusão entre essa população que tem menor renda e muitas vezes tem uma escolaridade mais baixa do que a média da população brasileira. Tem uma outra razão para isso também. A partir de março, vai existir um adicional para os beneficiários do Bolsa Família de R$ 150 por criança menor de 6 anos de idade, o que vai garantir uma outra justiça social, que é meio óbvia, né? Famílias com um número maior de pessoas tendem
precisam receber mais dinheiro do que as famílias unipessoais, que hoje respondem por boa parte do Auxílio Brasil. E antes que algum ouvinte desavisado acredite que então eles vão ter mais filhos para receber um benefício de mais R$ 150, vale a pena lembrar que durante muitos anos o índice em que esses brasileiros receberam o Bolsa Família, desde a criação do Bolsa Família, o número de filhos por família foi reduzido nessa parcela de brasileiros que recebem esse tipo de auxílio. E qualquer um que é pai ou mãe sabe que ter um filho custa muito mais do que R$ 150 por dia. E para aqueles que dizem que isso acontece no Brasil, informo que aqui nos Estados Unidos, em especial durante a pandemia, seja Trump e agora com Biden, o governo abriu os cofres de uma maneira inacreditável, tanto para a pessoa física, digamos assim, né, para o cidadão americano, quanto para as empresas. Até hoje, aqui em Nova York, Nova Jersey, enfim, eu conheço gente que trabalha no comércio e tal, cabeleireira, por exemplo, já tinha recebido uma parcela absurda do governo federal, e não é uma parcela, depois vocês me devolvem, deu mesmo, né? Então, e agora, de novo, tem muita gente ganhando esse benefício por parte do governo para distribuir para os funcionários, para manter o negócio ali funcionando. Então, é claro que a gente está falando de uma discussão que tem há muito tempo, o governo brasileiro deveria ser menos assistencialista, sei lá o quê, né? Mas quero dizer que não é algo do governo brasileiro, isso acontece e está acontecendo ainda aqui nos Estados Unidos, principalmente durante a pandemia. O governo abriu os cofres para não ter quebra, para as pessoas continuarem comendo, né? Basicamente isso, como disse o Renato, enfim, não é algo do Brasil, tá? Para aqueles que adoram dar exemplo de fora. Renato, mais uma vez, obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta a conversar. Grande abraço, meu velho. Obrigado, Barão, obrigado, Ivan. E só lembrando um ponto, né? Nós estamos distribuindo hoje 13,3 bilhões de reais na economia. E essas pessoas vão gastar esse dinheiro no varejo do bairro, vão estar gerando emprego na economia local. Portanto, é uma mudança social não apenas para acabar com a fome no Brasil, mas para aquecer a economia, e todos nós ganhamos com isso. Um abraço e até quarta.